Jardim 75, da gaúcha Ana Terra, está sendo lançado pela editora Larousse do Brasil. A obra tem 24 páginas. E vamos conversar agora com a autora, que está na linha, a escritora e ilustradora Ana Terra. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Prazer conversar contigo aqui no Estação. Opa, o prazer é todo meu. Ana, tu és gaúcha de qual localidade? Eu sou da capital mesmo, Porto Alegre. Certo. E o início da tua trajetória é marcada aí por uma obra da Lígia Bojunga Nunes, né? Exatamente. Eu não posso dizer que fui desde muito pequena, uma leitora exemplar, porque eu era bem preguiçosa para ler. Gostava de ver mais as gravuras do que ler as palavras. E foi graças a Lígia que me mostrou que era muito prazeroso ter um livro cheio de palavras e quase raras as ilustrações nas suas páginas. E depois que eu li, principalmente A Casa da Madrinha, a obra da Lígia, me despertou de imediato essa paixão de ler livros. Eu confesso que eu até fiquei a fim de ler A Casa da Madrinha, porque tu relatas que não tinha nenhuma ilustração e mesmo assim tu achou o livro simplesmente maravilhoso. Porque ele tinha uma linguagem visual, que eu acredito que também tenha sido isso, que me pegou e me surpreendeu. Eu estava acostumada a ler livros que fossem dirigidos com um foco muito duro para adolescentes, né, ou pré-adolescentes, no caso eu tinha 10 anos, com temáticas um tanto cotidianas. E quando eu li os livros da Lígia, eu descobri que eu podia fantasiar. E eu acho que é essa questão também que me chamou para a literatura desde sempre, assim, essa fantasia de mexer com as páginas e os leitores. É claro que sempre, felizmente, existem livros que nos pegam mesmo, né? Nos captam a atenção. Nos pescam. E no fim prendem, né, a nossa atenção e acabam nos levando para a admiração da literatura mesmo, né? Exatamente. Graças a Deus ainda temos muitos destes e exatamente com esse prazer e essa coisa gostosa que eu gosto de trabalhar e gosto de me sentar e debruçar sobre um livro. Esse prazer que não é inexplicável, né? Mas quem tem, assim, um livro preferido sabe do que a gente está falando. Eu acho que o elemento da magia mesmo, ele é muito sedutor. Eu me lembro de um livro que eu li quando eu era pré-adolescente também, que chamava O Castelo de Cristal. E eu até gostaria muito de reencontrar esse livro. Eu tenho pesquisado um pouco por aí, mas gostaria de reler, porque pelo que eu me lembro, ele tinha muito de fantasia e aquilo me captou. Exatamente. Eu acho que é isso também, o meu trabalho como ilustradora para crianças, que é o foco, né? Eu acho que quando a gente mexe com o imaginário de um leitor, é difícil a gente não conseguir conquistá-lo ou marcá-lo, né? Às vezes as pessoas podem até não lembrar o título, mas a obra marca de alguma forma. E isso principalmente na ilustração, porque as pessoas, como a gente está acostumado, esse nosso mundo, esse nosso cotidiano, ser tão visual, até uma poluição, né? Eu acho que quando você tem um livro que você gosta de ler, folhear e ler com os olhos também, é o prazer em dobro. E de que forma tu trabalhas a fantasia no teu livro atual, que é o Rua Jardim 75, que pelo que me parece é o endereço do caracol? Exatamente. O caracol, como a gente sabe, ele carrega a casa nas costas, né? Então eu quis brincar com o título. Em nenhum momento no texto aparece o endereço dele, então essa brincadeira fica mesmo no título, né? Do endereço do caracol. E eu quis mexer assim com o imaginário dos meus leitores, no sentido de que o caracol já está meio chateado com a casa dele, que é muito apertada e tal, e ele acaba encontrando num percurso que ele faz diversos objetos. E a proposta do Rua Jardim 75 é brincar com esses sons onomatopeicos, né? Que ele vai encontrando e a gente vai botando algumas coisas, como por exemplo, o primeiro objeto que ele encontra, o texto diz mais ou menos assim: e ouviu um pequeno tilim, 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 ouviu um pequeno sino esquecido no jardim. E aí ele resolve trocar a casa pelo sino, porque era mais espaçosa, mais elegante. E ele vai andando com o sino todo sorridente, né?
e aí encontra uma caixa de lápis de cores que faz plect, plect, plect. Aí ele depois ploft, cai uma bota, ele troca pela bota, e assim ele vai trocando. Até que num momento cada vez maior o objeto que ele troca, ele acha uma casa que para ele seria a casa real, que era uma casa de cachorro, né? E ele sai todo contente para mostrar a novidade, e no meio do caminho ele se cansa demais. E acaba encontrando, então, sim, a casa perfeita, exatamente pro tamanho dele, que era a concha que ele tinha botado fora lá no início. O primeiro caracolzinho, né? Exatamente. E aí vem a valorização do que ele já tinha. Exatamente. A gente precisa experimentar outras coisas para saber que aquilo que a gente tinha não era tão ruim assim. E Ana Terra, os teus livros anteriores, né? Sai pra lá e o Pedro Pato, né? Também tem ilustrações tuas. Hoje em dia tu ilustras apenas os teus livros ou sobra tempo para ilustrar livros de outros escritores? Não, na verdade eu ilustro mais livros de outros autores, escritores, né, do que os meus próprios. Os meus projetos eu vou devagar, até porque, claro, eu tenho muitos textos escritos, nem todos eu faço questão de ilustrar, assim, existem muitos colegas meus que eu admiro o traço, acho que se encaixa também no perfil que eu escrevo, mas graças a Deus eu ainda não tenho pressa, assim, de publicar tudo. Então eu vou indo com calma. Hoje em dia eu tenho uma produção no ano muito maior de livros de outros escritores do que o meu, que eu estou fazendo agora média de um livro meu por ano, né? E... Como é que é o teu processo? Tu escreve a história e depois ilustra? Ou acontece de tu, desenhei esse personagem aqui, vou criar uma história para ele? Acontece às vezes eu gosto, para relaxar, eu gosto de ficar desenhando assim sem propósito, pegar um lápis, rabiscar um pouco. E às vezes acontece nesses rabiscos, sair um personagem interessante e eu ficar com ele assim, meio que assim, cozinhando em banho-maria até achar uma história para ele. Ou às vezes algum fato que eu presencio, alguma imagem que eu olho às vezes, não só para ilustração de livros, né, mas alguma imagem que acaba fixando, assim, a gente cria uma ideia fixa sobre o que o olhar captou e automaticamente às vezes vem uma história em cima. Então eu escrevo mais assim, inspirado no que eu olho do que realmente do que eu leio, né? Então eu crio o texto, mas criando o texto eu já vou elaborando imagens e para mim ilustrar então meu texto fica muito mais fácil, né? Estamos conversando com a ilustradora e escritora Ana Terra, que está lançando o livro Rua Jardim 75 pela editora Larousse do Brasil. Ana Terra, eu estava visitando aqui algumas páginas que tem trabalhos teus, eu gostaria de deixar aqui para o ouvinte e que tu comentasse também. Eu achei o blog roedoresdelivros.blogspot.com, que é muito interessante, ele tem bastante informação sobre a literatura, né, infanto-juvenil, enfim, e também tem o teu, que é anaterrailustra.blogspot.com. O que a gente encontra lá? Pois é, os Roedores é um pessoal bem interessante de Brasília, que trabalha com literatura há muito tempo e viraram uma parceria muito interessante, então dá para ir visitar o meu blog dos Roedores, ficar sabendo um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre muitos outros colegas também, né? E no meu blog eu coloco no Ana Terra Ilustra as imagens de livros que eu faço, ou imagens que às vezes eu crio e acabo botando no blog. E aí também neste mesmo blog dá para encontrar ainda outros 3 links que é de outros trabalhos que eu faço. Eu gosto de fazer quadrinhos, às vezes de muito tempo, então eu botei alguns quadrinhos ali. Outro é as apresentações que eu faço como contadora de histórias, né? Algumas fotos, que eu percorro o país contando histórias de outros autores. E também tem os bastidores, que ali eu coloco, assim, processo de criação, como eu faço, alguns livros que eu fiz, algumas curiosidades, fotos que eu já tirei, que eu gostei. Então, é como se fosse mais o bastidor da artista, né? É onde eu posso abrir um pouquinho o coração ali. Que legal, os teus livros podem ser encontrados aí nas livrarias, né? Exatamente. Tá bom. Ana Terra, muito obrigada, viu, por ter participado do Estação Cultura. Sucesso, tá, na tua trajetória literária. Muito obrigada, agradeço a todos. E tá aí para quem quiser conferir, então, o Rua Jardim 75.
Certo, Rua Jardim 75, pela editora Larousse do Brasil. A obra tem 24 páginas. Obrigada, Ana, um abraço, viu?